Estas fotos foram tiradas em Bad Reichenhall, na Alemanha, quase fronteira com a Áustria, em 3 workshops longos que eu participei com Bert Hellinger e alguns professores convidados por ele e Sophie Hellinger. Eu também estive em alguns outros workshops que ele deu no Brasil. Mas na Alemanha foi quando eu tive a oportunidade de 3 vezes estar ao lado dele e ser constelada. Cada vez foi um tipo de constelação diferente. Eu pude aprender profundamente como se dá o método quando a gente passa por ele, quando a gente recebe a constelação. E o privilégio de ter passado com a pessoa mais importante no mundo das constelações, porque sim, havia alguns antes dele que foram desenvolvendo o método com os quais ele aprendeu. Ele mesmo cita isso na biografia dele. Depois, tantos outros que foram, cada um colocando o seu próprio modo de ver e trabalhar com as constelações. É um método dinâmico e se adapta a tantas mudanças que acontecem com o tempo e também as pessoas que o utilizam. Mas aprender com ele foi aprender com a pessoa que tinha talvez a maior força de trabalho nessa área, uma vez que ele desenvolveu e aprimorou por muitos anos, ensinou a milhares de pessoas, escreveu tantos livros. Sem dúvida, foi uma experiência muito marcante. E eu vou compartilhar um pouco isso, contando dessa experiência e depois fazendo uma meditação de gratidão ao mestre Bert Hellinger, mas também a todos os mestres que nos ensinam a ser pessoas melhores, que nos passam um ofício, que respeitam aqueles com os quais aprenderam, acrescenta algo de si e passa adiante. Assim é a receita do sucesso profissional para qualquer pessoa. Primeiro tomar os pais, receber deles, através deles, toda a força que vem da ancestralidade, todos os talentos que já foram desenvolvidos ao longo de séculos na nossa família. E depois, cada professor, quando eu falo professor, eu quero dizer mestre. Não é só um professor que ensina mecanicamente. Um mestre ama o que faz, faz com amor, passa essa energia para o aluno. E assim, nós podemos aprender muito melhor e passar adiante depois, seja aplicando o método ou ensinando ao longo do tempo e com a experiência. Da primeira vez que eu fui escolhida para sentar ao lado dele e levar uma questão, a proposta era estudar as músicas, contos de fada que foram mais marcantes para nós na nossa história de vida, na nossa infância. E eu levei uma música que nunca me saía da cabeça, que falava de que ora a gente pode ser muito rico, ora a gente pode ser muito pobre. E eu disse a ele que essa música parecia ser realmente um script para mim, como se eu sempre repetisse esse mesmo padrão. E essa primeira vez que ele me constelou foi a constelação de uma frase só. Ele olhou nos meus olhos e disse algo mais ou menos assim: você está aí, neste padrão, porque você gosta. Apenas isso. Parece tão simples e tão estranho. Ele poderia estar falando dos aspectos inconscientes
que nos levam a repetir padrões de sofrimento na vida, ou talvez olhando para a sombra, aquele aspecto da nossa personalidade que nós não gostamos de olhar, não conseguimos. Mas era muito mais do que isso, porque conforme eu ficava olhando nos seus olhos, era como se passasse um filme da minha história de vida e os olhos dele fossem a televisão, a projeção. Durou talvez uns 3 minutos este olhar, mas eu fui me lembrando do meu pai que perdeu tudo, de 2 situações na minha vida em que eu tinha perdido tudo. Perder e reconquistar. Eu fui entendendo que era como se aquele desafio de reconquistar me estimulasse. Como se eu buscasse o difícil. Como ganhar era bom, mas perder também tinha seu lado interessante. Porque fazia com que eu permanecesse viva, buscando mais desafios. E ter essa tomada de consciência com apenas uma frase. Nem anos de terapia seria possível. E aí, eu fui tirando os olhos dos olhos dele, olhando para aquele grupo enorme de umas 500 pessoas com tradução para umas 6 línguas simultâneas. Gente de tantos países. E foi tão rico, tão rico. Como se ali fosse caindo uma roupa, uma máscara, um peso que eu carregava. E eu fui me sentindo leve. Agradeci e foi o suficiente. E a partir dali foram só boas conquistas, mas nenhuma perda. E tudo que eu precisava chegava de forma tranquila. Fácil nunca é, mas tranquila. E isso não tinha preço. O aprendizado e a leveza são uma riqueza incalculável. Depois, numa segunda vez, eu e o meu ex-esposo fomos constelados com representantes. E também foi muito rico. Conforme se desenvolveu, no final, a minha representante estava ajoelhada diante de um casal que provavelmente era pai e mãe, apenas honrando. E o representante dele, depois de ter uma dinâmica com aquele que provavelmente era o pai, saiu do palco onde se dava a constelação e se afastou para bem longe, olhando de longe. Nós dois nos sentimos muito bem. Para mim ficou claro que conquanto eu pudesse mais honrar meus pais, mais fácil seria para ele também ir embora. E assim foi, não imediatamente, mas dentro de mim, naquele momento, terminou aquilo que estava sendo um fardo já. Foi ficando mais leve. E depois,
de uns 4 anos, ele pôde ir embora. E foi tão leve. Como explicar isso para as pessoas? Nem precisa. A gente traz isso para dentro de nós como algo tão bom, tão verdadeiro, tão precioso, que cada vez que eu me colocava fazendo constelações, facilitando constelações, eu sabia que, seja lá o que surgisse, o que fosse dito, a pessoa no profundo interior dela, na alma dela, ela ia levar o essencial. E teve uma terceira vez, onde eu levei uma questão, que era como um profissional das constelações deveria se preparar para atuar com as novas constelações, na forma como ele atuava no final da vida dele. E ele respondeu: você deve esperar. E também eu entendi ali, naquela frase tão simples, naquele olhar, o que seria esperar. Não se adiantar, não querer agir, esperar que toda a informação brotasse ao longo da constelação, ou que viesse uma inspiração, uma intuição de uma frase, de algum movimento necessário, e aí só então agisse. Mas na maior parte do tempo, desenvolver esse estado meditativo de observação, mas com a mente vazia. Esperar que tudo chega na hora certa. Esperar que tudo chega àquele que está no caminho da busca, àquele que entrega e que confia. Cada uma dessas experiências agregou algo muito importante na minha vida pessoal e profissional. Estar ao lado de um mestre que realmente é a ressonância entre o que ele fala e faz é um aprendizado mais rico que nós podemos ter como alunos de alguém. A honestidade, a sinceridade, a verdade. Quando entramos nesse campo, não aceitamos mais coisas superficiais ou falsas. É daí para melhor. E assim foi. E é até agora no meu caminho com as constelações. Eu tive excelentes professores. Alguns, creio que já estavam quase se tornando mestres. Mas Hellinger já era um mestre quando eu o conheci. E quando ele se foi, 19 de setembro de 19, eu fiz uma longa meditação de gratidão e recebi a conexão com esse amor desse campo que ele deixou. Meu corpo todo vibrava, mas eu tinha certeza que ele já tinha virado uma luz e deixado isso como bênçãos para todos nós, que o respeitamos e recebemos dele esse presente, que são as constelações. Assim,
Agora faça a sua própria constelação de gratidão aos mestres que você teve na vida. Imagine todos os seus ancestrais, seja lá de quais países conhecidos eles vieram, e tantos outros mais para trás que você nem faz ideia. Podemos sim ter ancestrais da África, da Índia, da Ásia, indígenas, europeus, das Américas, de tantos lugares. Mesmo que a nossa aparência seja hoje bem diferente. Por isso é tão importante, às vezes, ver muitos lugares do mundo, conhecer nossa história e, se possível, viajar, ir até lugares que sempre nos chamaram a atenção. Ir lá na terra dos ancestrais, estar mais perto deles. Para mim, ter ido à Alemanha foi fundamental. Eu tenho ancestralidade antiga para aqueles lados. Pisar naquela terra fez-me lembrar quem eu era. E assim, você vai imaginando todos esses ancestrais e se coloca ajoelhado de frente deles. E se precisar, deite no chão, com as palmas das mãos viradas para cima, como quem recebe, deitado no chão, encostando todos os chakras na terra, que é a conexão com todos esses ancestrais. Nosso corpo é feito dessa matéria. E aí você recebe todos os dons, talentos, línguas, tudo que já foi feito e falado. E não importa se seus ancestrais, alguns eram escravos, e você aprendeu com eles o valor da liberdade, o sofrer, a resignação. Não importa se seus ancestrais eram intelectuais, os poucos no passado que tinham privilégio de aprender. E se seus ancestrais eram artesãos, lavradores, comerciantes, apenas receba. Também, se alguns deles tiveram poder, liderança religiosa ou política, ou em alguma instituição ou grupo, você também recebe essa força, e seja lá os danos que eles tenham feito, você respeitosamente deixa com eles. Fique com o que é bom e com o que cada um passou para você. Também as mulheres, seja lá os ofícios que elas desenvolveram ao longo dos séculos, os cuidados, você também recebe todo o aprendizado delas. E suas mãos vão ficando cheias, cheias, cheias. É tanto, tanto que você recebeu. Fique aí o tempo que precisar, recebendo com gratidão tudo que eles sofreram muito para te dar.
para aprimorar, até chegar num descendente. Você recebe com gratidão. Quando se sentir pleno, receba dos seus pais, porque eles são os intermediários entre todos estes ancestrais e você, a conexão. E eles também te passaram muitas informações, mesmo com todos os erros humanos deles, mesmo que você nem os tenha conhecido, você recebeu tanto através deles, da união de ambos e da criação que eles te deram. Você recebe também, com amor e gratidão, a vida e os talentos que eles te passaram. E aí você começa a lembrar-se de todos os bons professores que você teve na vida, dos que você mais gostou. E olhe, pode ser avós, tios, vizinhos, os professores, em geral professoras, da sua pré-escola, se você se lembra. E também colegas que às vezes te ajudaram no aprendizado, na sala de aula. Os professores de quando você era bem novo, de quais você se lembra com carinho, do que você gostava de estudar, porque o professor ou professora te inspirava, te elogiava, ou simplesmente você gostava daquele assunto. E também depois, mais jovem, que assuntos cativavam você, que professores olhavam para você. Lembre-se daqueles que foram importantes, que você nunca esqueceu. E se depois você teve um ensino superior, quais professores enriqueciam o seu conhecimento, te enchia de alegria aprender com eles? Quais você lembra com muito carinho? Quais sabiam seu nome? Quais eram realmente mestres? Ensinavam com amor, com experiência. Receba deles. Agradeça. Se você teve um mestre especial que te olhou com amor, que te ensinou sua profissão, receba ainda mais dessa pessoa. Coloque-se de pé diante de todos eles. Também agradeça as instituições que te acolheram, escolares ou empresas, chefes, colegas de trabalho. Com cada um você aprendeu algo, recebeu algo, se tornou uma pessoa melhor. E mesmo os difíceis, aqueles que te fizeram desafios, que não te valorizaram, também agradeça. Te mostraram que seu caminho não era por ali. Era outro. E você seguiu adiante. Quando se sentir pleno, completamente, fique de pé.
pé e dê as costas para todos eles. Sinta que agora é como se todos fossem seus anjos guardiões e protetores, impulsionando você para frente. E você tem tanto a oferecer que as pessoas certas vêm até você. O trabalho certo chega até você. E você flui e passa adiante. Você brilha naturalmente. Você recebeu as bênçãos de todos esses mestres. Alguns já morreram, mas as bênçãos de luz deles seguem em você. E assim as pessoas te procuram e você pode oferecer o seu melhor a cada uma delas. Você cumpre a sua missão, oferecendo ao mundo o seu talento. E isso te traz prosperidade, dignidade, honra, e você flui na abundância deste universo todo. Quem muito recebeu, muito entrega. E lá na frente, os descendentes do seu sistema familiar já recebem o que você aqui produz, o que você melhora. E já te olham com amor e gratidão, mesmo sem conhecê-lo. Somos uma corrente sem fim, conectada com elos de amor, entre todos que vieram antes e todos que virão depois. Que alegria é estar a serviço, multiplicar tudo que recebemos e doamos.